Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Então eu quero fazer a você um importante convite. Compartilhe essa mensagem com o seu cônjuge. Aliás, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, com outros casais. Quem sabe essa palavra pode salvar, edificar um casamento. Então não guarde apenas para si. Faça essa mensagem chegar a outros lares. Então, assista, curta e compartilhe essa mensagem. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema que sempre aquece o meu coração quando eu penso sobre ele. O tema hoje é Deus ama casamentos. Nós vivemos numa sociedade em que a instituição casamento tem cada vez mais perdido o seu valor. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a gente percebe com muita clareza que o casamento sempre foi precioso aos olhos de Deus. Não se trata de uma convenção humana. Não se trata de um mero contrato social entre duas pessoas. O casamento, ele remonta o plano de Deus para a humanidade. O próprio Deus é o autor do casamento. E eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que remonta exatamente esse princípio. O texto que me refiro é Gênesis capítulo 2, verso de número 24. É o relato da criação. E eu quero ler apenas esse versículo. O texto diz assim: Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto é um texto fundacional. Ele remonta o relato da criação. Deus, ele criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, criou os animais, criou o homem. E logo em seguida, percebendo que o homem estava sozinho, Deus então cria a mulher. E este texto é um texto que fala sobre a união entre o homem e sua mulher. É o primeiro texto sobre casamentos. E esse texto já nos traz um ensinamento muito precioso, muito importante. E o primeiro deles é o seguinte: Deus ama casamentos porque Deus criou o casamento. O casamento não é uma invenção humana, não é uma convenção da sociedade. O casamento é criação de Deus. Foi Deus quem instituiu esta santa e bendita união entre duas pessoas que selam compromissos de amor, não apenas um com o outro, mas diante do próprio Deus. Vejam vocês que esse texto que nós estamos lendo aqui remonta esse princípio. E veja que coisa curiosa. Aqui não havia governo, não havia nações, não haviam leis, não haviam ainda convenções humanas. Mas antes de tudo isso, Deus institui o casamento. O casamento, portanto, vem antes de toda e qualquer convenção humana, de todo e qualquer pacto social. O casamento, como dizem os sociólogos, é a célula máter da sociedade. É a célula que dá origem a tudo. Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto e trazer esse primeiro ensinamento. Deus ama casamentos, porque Deus criou o casamento. O segundo ensinamento que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: Deus ama casamentos porque o casamento é a expressão do seu próprio ser. Veja, Deus, ele nunca foi solitário.
E ele não criou o homem e a natureza para resolver um problema de solidão pessoal. Deus sempre viveu em comunidade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dentro da economia da Trindade, Deus se relaciona, sempre se relacionou consigo mesmo. E quando Deus cria o homem, aqui no relato da criação, o homem está sozinho no Éden. E o próprio Deus chega à conclusão de que aquilo não era bom. O texto de Gênesis diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, num dado momento da criação, o próprio Deus toma essa decisão de dar ao homem a oportunidade de vivenciar uma dimensão mais coletiva, comunitária, para que o homem experimentasse aquilo que o próprio Deus experimenta no seu ser, a experiência de um relacionamento. Então Deus faz a ele, Deus dá a ele, melhor dizendo, uma esposa. Porque o casamento é isso. É a expressão do próprio ser de Deus, de quem Deus é. Deus é uma família na sua essência. E Ele dá ao homem a oportunidade de viver em família. Então, esse ensinamento não é pequeno, não é menor. Quando nós olhamos para o casamento a partir dessa perspectiva, a gente percebe o quanto o casamento é sagrado, o quanto ele é importante. Ele revela o próprio ser de Deus. O terceiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar com você desse texto é o seguinte: Deus ama casamentos porque é dentro do casamento que vivemos o propósito de Deus. Veja o que o texto diz. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam vocês que a nossa vida, ela tem um propósito muito maior do que apenas passar por essa terra. Deus não nos deu uma vida apenas para que acumulássemos recurso, dinheiro, construíssemos um patrimônio. Não é sobre isso. Conquanto tudo isso possa acontecer, a vida, ela é maior do que essas pequenas coisas que a gente costuma dar tanto valor. O texto vai dizer que o homem, quando se une à sua mulher, os dois tornam-se uma só carne. Dois caminhos se fundem, duas estradas se cruzam, e ambos passam a viver debaixo de um mesmo propósito, refletindo a glória de Deus, vivendo o plano de Deus, constituindo uma família, tendo filhos. Esse é o maior bem, é o maior patrimônio que nós podemos construir na terra. Aliás, esse é o primeiro mandamento que Deus dá a Adão e Eva. Deus diz: olha, crescei, multiplicai-vos, povoai a terra. É o primeiro imperativo de Deus para aquela família recém-constituída. Então, o casamento é o lugar onde os propósitos de Deus se cumprem em nós. Por isso que Deus ama casamentos. Por isso que você deve ter o casamento em altíssima conta. Olhar para ele como o maior bem, o mais precioso. Porque de fato não há nada mais valioso do que a construção de uma família, do que a construção de um lar. É por isso que Deus ama casamentos, porque é dentro do casamento que a gente vive o propósito de Deus para a nossa vida. O quarto e último ensinamento que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: Deus ama casamentos porque o casamento é o lugar onde a gente cresce. Veja o que o texto diz. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que o texto sagrado está nos dizendo é que antes do homem se unir à sua mulher, ele precisa deixar o seu pai e a sua mãe. Ele precisa cortar uma relação de dependência.
Por vezes uma dependência emocional, financeira, uma dependência geográfica. O texto então diz que o casamento é aquele lugar onde nós inevitavelmente precisaremos caminhar para a maturidade. Deixar pai e mãe não significa romper com as relações familiares, mas compreender que o casamento requererá de nós crescimento, maturidade. Chegou a hora de você não mais depender dos outros, mas ser uma fonte de dependência para outros. Você que sempre foi provido, agora se tornará o provedor. Você que sempre foi cuidado, agora chegou a hora de cuidar. E é o casamento que faz isso com a gente. O casamento nos empurra para um contexto onde a gente vai precisar crescer. Portanto, é um instrumento que Deus usa para nos conduzir rumo à maturidade, para nos conduzir rumo ao crescimento. Eu já gravei em vídeos anteriores uma fala de Lutero e eu quero apenas reprisar aquilo que Lutero disse. Lutero disse que o casamento é a escola do caráter. Ele disse que aprendeu mais sobre Deus no primeiro ano de casamento do que nos 10 anos em que ele ficou confinado dentro de um mosteiro. Porque de fato o casamento é essa grande escola, é esse lugar de crescimento, de amadurecimento. Por isso Deus ama casamentos. Não há instrumento que Deus utilize de modo mais eficiente para nos fazer crescer do que a relação conjugal, do que o casamento. Então pense sobre isso. O casamento é esse lugar de crescimento, de desenvolvimento. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Esse texto é um texto que me encanta. Eu sempre recorro a ele. Sempre me lembro dessas benditas palavras para me fazer perceber o quanto o casamento é importante, o quanto o casamento é precioso. E nós vamos concluir fazendo aquilo que sempre fazemos no nosso devocional. Nós vamos orar. Pai bendito e santo, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos proporcionado. São poucos minutos, mas tão importantes para nós refletirmos sobre o quanto o Senhor ama casamentos. Portanto, que essa palavra ajude cada um dos teus filhos a perceber o valor, a preciosidade, a sacralidade que é o casamento. Não se trata de uma mera convenção humana, mas de uma instituição divina. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou o casamento. E nós precisamos ter o casamento em altíssima conta, olhando para ele como algo precioso e valioso que realmente é. Abençoa cada um dos teus filhos e que o Senhor nos ajude a viver a partir destes benditos ensinamentos. Esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Tchau! Até o nosso próximo devocional para casais.